César Souza, colunista do portal HSM, presidente da Empreenda, é quem conduz o painel de CEOs do Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010. César, você está tratando durante a conversa com os CEOs da identificação do substituto. Fala um pouquinho sobre isso. Eu fico feliz com essa pergunta sua, porque eu acho que esse é o diferenciador assim, fundamental, é o divisor de águas entre o líder do passado e o líder do futuro. No passado, os líderes acreditavam que o seu papel era formar sucessores. E quando a gente pensa assim, fecha os olhos e pensa sobre a imagem de um líder, sempre a gente pensa, o líder é aquele que vai na frente e vai um bando de seguidores atrás. Eu vejo cada vez mais que o líder do futuro, esse líder 2.0, o líder de vanguarda, não tem pessoas atrás de si. São líderes que têm pessoas em torno de si. Isso faz uma enorme diferença. Então o papel do líder, cada vez mais, é formar outros líderes, não apenas formar seguidores. É formar sucessores, é formar substitutos. Pessoas que tenham condições de substituir, não só quem está no topo, mas em todos os níveis dentro de uma organização, porque ninguém é eterno, a gente sabe disso, mas infelizmente poucos são aqueles líderes que visam identificar um substituto, visam identificar sucessor. E uma das maiores crises que eu vejo dentro das empresas é quando acontece algum problema com um dos líderes, por algum impedimento de saúde ou falecimento, ou algum impedimento de outra natureza, quando um líder realmente simplesmente decide sair da empresa e tentar sua vida profissional em outro local. Aí cria-se um vácuo de liderança, porque não houve aquele trabalho de formar um sucessor adequado, reconhecido pelos outros, e isso eu acho que tem que ser superado. Eu acho que as empresas de futuro, realmente, a verdadeira sustentabilidade da empresa não é só sustentabilidade social ou econômica ou ambiental. A verdadeira sustentabilidade, a perna que falta no modelo de sustentabilidade de longo prazo das empresas, é a capacidade de formar líderes em todos os níveis, formar novos líderes, formar sucessores, formar substitutos. Eu acho que esse é o diferencial desse livro. Também na conversa, digamos assim, com os CEOs, aqui no painel que você conduz no Fórum HSM de Gestão e Liderança, você trata de uma questão de construir a sua casa. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso também. O líder tem que construir com sua equipe uma causa, né? Uma bandeira. Eu acho que é isso que eu acredito bastante. O líder não pode simplesmente pegar coisas que vinham do conselho de administração ou dos acionistas e impor aos seus liderados, essa vai ser a nossa meta, esse é o nosso futuro, esse é o nosso posicionamento. Isso é uma prática antiga da liderança. É uma prática que ainda está muito presa à chamada era do comando, lá atrás, né? Muito forçada no governo militar, numa coisa assim tecnocrática, que as pessoas acabaram se acostumando a essa chamada era do comando. Hoje não dá mais para ser assim. Principalmente com a nova geração que está chegando ao poder, a geração Y. Essas pessoas elas se identificam não só com a marca, elas se identificam com uma causa. Aquilo que eu falei no início, com um significado para as suas vidas. Elas estão atrás de uma bandeira, de alguma coisa que enobreça elas. Eu acho que vai ser fator assim, fundamental de retenção de talentos no futuro das empresas, principalmente a chamada geração Y, pessoas que hoje têm em torno de 30 anos de idade. Vai ser fundamental a capacidade dos líderes construir com essas pessoas uma causa comum, que seja uma causa coletiva, que realmente todos estejam comprometidos e empunhar a bandeira para poder fazer a organização andar para frente. Para finalizar rapidamente, eu gostaria de te perguntar sobre a palestra da professora Rosabeth Kanter. Ela fala de gestão da mudança. Como é que você vê essa questão no mundo corporativo de hoje? Olha, é uma das tarefas mais difíceis que existem. A gestão de mudanças, realmente, nós temos uma série de fatores que acabam... Ninguém é contra, assim, explicitamente mudança. Todo mundo fala, mas as pessoas sempre acham assim, a mudança é boa desde que comece pelo outro. Ele fica esperando que a outra pessoa mude, que o outro departamento mude, que a outra filial mude, para então entrar naquele processo de mudança. Eu acho que a coisa fundamental de mudança é a iniciativa para fazer acontecer. O Gandhi tem uma frase que para mim é inesquecível, que ele diz que a mudança está dentro de cada um de nós. E a mudança começa com o primeiro passo que cada um de nós dá. Tá? Se você quer fazer uma mudança no mundo, você seja o exemplo dessa mudança. Você dê um primeiro passo naquela direção e aí a mudança começa a acontecer. Então acho que esse é o principal obstáculo que eu vejo nas organizações. Todas têm que mudar. As empresas precisam se reinventar. Isso nós abordamos muito com a professora Kanter de Harvard. Todas precisam se reinventar. Então, o que ela chama, né, as super empresas, as empresas fora de série do futuro. Elas vêm no passado já aceleradamente se reinventando os seus produtos, suas formas, mecanismos de relacionamento com o cliente, com o ambiente, com pessoas, com fornecedores, né, com todos aqueles públicos envolvidos dentro da empresa. Elas se reinventam. Isso exige mudança.
só que às vezes a resistência à mudança é maior do que o desejo de mudar. Às vezes existe o desejo, mas a resistência é muito grande. As pessoas têm uma certa acomodação. Nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil agora, todos nós sabemos, uma onda enorme de fusões e aquisições, né, em todos os setores. Praticamente está todo mundo fazendo alguma aquisição na área de varejo, banco, petroquímica. Qualquer setor da atividade que a gente olha, tem sempre, a gente abre o jornal e vê 2, 3 empresas, né, nesse processo de fusões e aquisições muito intenso. E isso exige mudança, porque uma empresa que tinha uma determinada cultura se funde ou faz uma aquisição de uma empresa que tem outra cultura, para ser uma empresa realmente única, elas vão ter que convergir culturas que são diferentes em torno de uma cultura única para todos eles. É o que eu chamo às vezes a pororoca cultural. Quer dizer, quando a água do rio se encontra com a água do mar, aí fica difícil às vezes fazer. Esse é um processo de mudança em que poucas empresas, poucos líderes, têm realmente prestado atenção. Quando chega na hora de fusões e aquisições, eles estão mais preocupados com os aspectos financeiros, os aspectos de fatia de mercado, de penetração no mercado, com os aspectos de tecnologia, com o aspecto da estrutura, não olham adequadamente para o fator humano, que esse aqui é o grande viabilizador ou inviabilizador das fusões e aquisições. Então, quando a gente fala em mudança, eu diria assim, a minha sugestão para os líderes empresariais brasileiros é que prestem muito mais atenção ao fator humano nas mudanças e nas fusões e aquisições e nos tornarão, nas reinvenções de suas empresas em direção ao futuro, do que o que tem prestado até o momento. O mundo das empresas não é movido só com aspecto financeiro, tecnológico de mercado. Ele é movido principalmente, o mundo organizacional é movido pelas pessoas. E se a gente não olhar para isso, o fator humano nas mudanças, nós teremos frustrações grandes. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu conversei com o César Souza, colunista do portal HSM e presidente da Empreenda. A entrevista foi concedida ao portal HSM Online, aqui no Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010.